Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Rosicley Pereira da Silva, mais conhecido como Rossi, acabou de protagonizar um dos movimentos mais surpreendentes do futebol brasileiro nos últimos tempos, deixando torcedores e analistas completamente atônitos. Durante anos, ele foi sinônimo de paixão pelo Paysandu, conquistando corações com sua habilidade, velocidade e faro de gol, transformando-se em um verdadeiro ídolo do Papão. A fidelidade, a dedicação e a identificação com as cores azul e branco do clube faziam dele um símbolo de resistência e amor ao time, e ninguém poderia imaginar que esse capítulo de sua história estaria prestes a virar de maneira tão inesperada. Agora, os rumores mais quentes apontam que Rossi fechou acordo com o Remo, o rival histórico que sempre esteve à sombra de grandes rivalidades regionais. A notícia tem causado frisson nas redes sociais, onde torcedores dividem-se entre incredulidade, indignação e frustração. A sensação de traição é palpável, e o clima entre as torcidas nunca esteve tão tenso, alimentando conversas acaloradas sobre lealdade, estratégia e o verdadeiro significado de ser ídolo. É como se um pedaço da história do Paysandu tivesse sido levado para o lado rival, provocando debates intermináveis em grupos de WhatsApp, fóruns esportivos e transmissões ao vivo. O burburinho começou a se espalhar com velocidade impressionante, e os bastidores do futebol não param de falar sobre os detalhes desse possível acordo. Segundo fontes extraoficiais, o Remo teria oferecido condições financeiras e estruturais que pesaram na decisão do atacante, mas o ponto que mais acende discussões é a questão emocional. Como alguém que foi referência, herói de momentos decisivos e praticamente um patrimônio simbólico do Paysandu, poderia mudar de lado tão abruptamente? Torcedores e comentaristas tentam entender a lógica por trás desse movimento, questionando se o futebol moderno permite mais espaço para pragmatismo do que para fidelidade. A narrativa de Rossi é agora um caso que mistura profissão, amor pelo esporte e o preço das oportunidades. Entre especulações sobre salário, cláusulas contratuais e promessas de visibilidade nacional, o que fica claro é que a figura de Rossi como ídolo foi profundamente impactada por essa decisão. Cada postagem em redes sociais é minuciosamente analisada, cada gesto do atacante interpretado, e cada declaração ganha peso simbólico, transformando a negociação em um verdadeiro teatro de emoções e estratégias que vão muito além das quatro linhas do campo. Enquanto o mundo esportivo se divide entre indignação e curiosidade, analistas lembram que situações assim, embora raras, não são inéditas no futebol brasileiro. A narrativa de ídolo traidor desperta paixões e revoltas, e a imprensa esportiva regional se encontra diante de um prato cheio para debates intermináveis. Rossi, que até ontem era celebrado em estádios lotados e nas arquibancadas do Paysandu, agora se vê no epicentro de um furacão midiático e emocional. Há quem acredite que a decisão seja apenas profissional, outros enxergam uma espécie de golpe emocional na torcida. É impossível negar que o Remo saiu ganhando em termos de marketing e repercussão. Ter um jogador de tal importância simbólica no seu elenco garante não apenas atenção, mas também uma onda de expectativa para futuros confrontos. As provocações, memes e comparações já começam a surgir nas redes, e o tema domina conversas sobre rivalidade, história e identidade de clube. Ao mesmo tempo, cada movimento de Rossi fora dos gramados é esmiuçado, analisado e debatido como se fosse parte de um roteiro dramático. A questão central que ecoa em todos os debates é sobre a lealdade no futebol. Até que ponto um atleta pode ser considerado ídolo quando sua trajetória passa por rivalidades históricas? No caso de Rossi, a situação se intensifica pelo peso simbólico que ele carregava, sendo o protagonista de momentos que marcaram a história recente do Paysandu. Torcedores se sentem traídos, e o sentimento de perda é tão forte que parece ultrapassar o campo esportivo e entrar no psicológico coletivo de quem acompanha o clube. As redes sociais tornaram-se tribunais de julgamento, onde cada opinião inflama o debate e cada análise é amplificada por comentários apaixonados. Ao mesmo tempo, surge a narrativa de que o futebol é um negócio e que decisões profissionais, mesmo que dolorosas, fazem parte da carreira de um atleta.
Entre uma análise racional e outra emocional, o nome de Rossi tornou-se sinônimo de discussão sobre valores, ambição e os limites entre paixão e pragmatismo. Não apenas torcedores, mas também ex-jogadores e comentaristas esportivos se pronunciam sobre o caso, tentando equilibrar compreensão e crítica. A trajetória de Rossi é lembrada com nostalgia, e cada gol, assistência ou jogada decisiva no Paysandu é revisitados para contextualizar a reação apaixonada da torcida. Há quem diga que a decisão de se transferir para o Remo pode ser estratégica, visando maior visibilidade, oportunidades futuras ou até uma busca por novos desafios, mas a questão emocional pesa mais do que qualquer argumento técnico. Analistas destacam que o futebol moderno exige escolhas difíceis, e que a profissão de atleta muitas vezes coloca sentimentos à prova. A cada entrevista, declaração e rumor, o nome de Rossi circula com intensidade, e a narrativa de traição se torna ainda mais complexa, misturando elementos de carreira, identidade e legado esportivo. Enquanto isso, a torcida do Paysandu ainda se recupera do choque, tentando encontrar explicações e justificativas para o que parece impossível de compreender. As conversas nos bastidores do futebol regional ganham um tom de intriga e suspense, como se estivéssemos diante de uma trama digna de novela. O impacto da mudança de Rossi para o Remo é sentido não apenas no campo de jogo, mas em toda a narrativa cultural que envolve os clubes, suas torcidas e a rivalidade histórica entre Papão e Leão. Cada notícia, cada rumor e cada análise adiciona uma camada a esse drama esportivo, tornando a situação ainda mais sensacional para quem acompanha futebol com paixão, emoção e curiosidade. O nome de Rossi, que antes era sinônimo de identificação e amor ao Paysandu, agora ressoa com tensão, expectativa e um toque de traição que promete marcar gerações de torcedores. Enquanto o mundo do futebol regional se debate entre choque e curiosidade, o impacto na torcida do Paysandu é profundo. Para muitos, a mudança de Rossi representa uma ferida emocional, um sentimento de traição que dificilmente será esquecido. As arquibancadas, antes cheias de gritos de incentivo e cânticos de apoio, agora reverberam com discussões sobre valores, escolhas e identidade. Alguns torcedores tentam racionalizar, lembrando que o futebol é uma profissão e que oportunidades únicas surgem de formas inesperadas, mas o aspecto simbólico da transferência para o maior rival faz com que cada argumento lógico seja contestado. A situação transforma-se em um campo de batalha psicológico, onde paixão, nostalgia e ressentimento se misturam de forma intensa, e cada repercussão alimenta ainda mais a narrativa de um ídolo que mudou de lado, deixando uma marca difícil de apagar na memória coletiva da torcida. Não apenas torcedores, mas ex-jogadores, técnicos e comentaristas se engajam na discussão, transformando a história em um espetáculo midiático. A trajetória de Rossi é revisitada, cada partida, cada gol e cada gesto de amor ao Paysandu são relembrados, e a transferência para o Remo ganha contornos dramáticos de novela. Nas redes sociais, a repercussão é explosiva, com debates, memes, provocações e teorias sobre os motivos da mudança. A narrativa é amplificada por canais de YouTube e podcasts especializados, que exploram cada detalhe como se fosse um caso emblemático de traição esportiva. A discussão se estende para além do campo, questionando valores, princípios e o verdadeiro significado de ser ídolo em um esporte que mistura paixão, negócio e emoção de forma inseparável. Entre especulações sobre salário, tempo de contrato, ambições pessoais e projetos futuros, o nome de Rossi tornou-se central em todas as conversas sobre futebol regional. Analistas tentam prever como ele se encaixará no elenco do Remo, como isso afetará a rivalidade histórica e de que forma o público reagirá a cada partida em que ele estiver em campo. Enquanto isso, os torcedores do Paysandu continuam lidando com o sentimento de perda e frustração, revisitando memórias de momentos inesquecíveis que agora ganham um tom de melancolia e decepção. É uma situação que mistura futebol, emoção e drama humano de maneira intensa, transformando o que seria apenas uma transferência em uma verdadeira novela esportiva, com Rossi como protagonista central de um enredo que desafia todos os conceitos de lealdade, paixão e pertencimento. Os bastidores do Remo, por sua vez, respiram alívio e otimismo. Ter Rossi em seu elenco representa não apenas uma contratação de peso técnico, mas um impacto simbólico que aumenta a moral do clube, gera repercussão e coloca pressão psicológica no rival histórico. Cada treino, cada foto e cada vídeo com o atacante circulam amplamente, criando uma narrativa de sucesso,
conquista e audácia estratégica. Ao mesmo tempo, o impacto emocional sobre o Paysandu é explorado, com torcedores discutindo incessantemente nas redes sociais sobre sentimentos de traição e perda. É uma situação em que o futebol se mistura com emoção, marketing, história e rivalidade de forma intensa, e onde cada movimento, gesto ou rumor ganha proporções muito maiores do que seria possível em um cenário comum. Por fim, o que se desenha é uma história de paixão, ambição e conflito emocional que vai marcar o futebol regional por muito tempo. Rossi, ao vestir a camisa do Remo, se transforma em símbolo de um enredo complexo, que mistura amor pelo esporte, pragmatismo profissional e desafios emocionais para torcedores, clubes e comentaristas. Cada repercussão, cada comentário e cada debate reforçam o tamanho da transferência, transformando o movimento em um marco histórico da rivalidade entre Paysandu e Remo. O que antes era pura identificação agora se mistura com choque, emoção e expectativa, e o nome de Rossi jamais será lembrado da mesma forma por quem acompanha de perto essa história, tornando o futebol um verdadeiro palco de dramas, paixões e narrativas inesquecíveis. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A sensação de choque e incredulidade entre os torcedores do Paysandu continua se espalhando por todas as plataformas digitais, com debates que não dão sinais de desaceleração. Cada postagem relacionada a Rossi é acompanhada de perto, cada comentário é lido e discutido, e memes satíricos sobre a traição viralizam rapidamente, tornando o assunto uma verdadeira febre nas redes sociais. A transferência não é vista apenas como um movimento esportivo, mas como um episódio carregado de simbolismo, colocando à prova a paciência, a memória afetiva e o orgulho dos torcedores. O nome de Rossi tornou-se um catalisador de emoções extremas, capaz de provocar tanto raiva quanto admiração por sua coragem de seguir um caminho inesperado. Analistas esportivos discutem se a decisão do atacante será vista futuramente como estratégica ou como um erro irreversível, ponderando fatores como visibilidade nacional, oportunidades de mercado e impacto na carreira. Enquanto isso, torcedores não perdoam, transformando cada notícia sobre o Remo em uma oportunidade de relembrar cada momento em que Rossi brilhou pelo Papão, reforçando a narrativa de que a mudança de lado é mais do que uma simples escolha profissional. É uma história de drama humano, rivalidade histórica e choque emocional que não vai se dissipar tão cedo. Nos bastidores do futebol, a movimentação de Rossi acende discussões sobre como o mercado de transferências impacta diretamente na psicologia de torcedores e clubes. Executivos, dirigentes e empresários acompanham de perto cada reação, tentando mensurar o efeito de imagem de ter um ídolo do rival no elenco. O Remo, por sua vez, percebeu que não está apenas contratando um jogador, está adquirindo uma narrativa, um símbolo capaz de gerar atenção massiva, aumentar a rivalidade e provocar debates intermináveis sobre paixão, lealdade e estratégia esportiva. Comentadores esportivos aproveitam para criar análises detalhadas sobre o impacto tático da contratação, comparando estilos de jogo, potencial de adaptação e influência psicológica sobre o time. Enquanto isso, a torcida do Paysandu, profundamente abalada, encontra nas redes sociais um espaço para desabafar, compartilhar memórias e debater até que ponto a paixão por um clube deve ser recompensada ou confrontada com a realidade profissional. Cada nova notícia sobre Rossi é recebida com expectativa, análise e emoção, transformando o que seria um simples rumor de transferência em um verdadeiro caso de estudo sobre comportamento, rivalidade e drama esportivo contemporâneo. A história de Rossi, agora vestindo o azul e branco do Remo, se transforma em um marco na rivalidade regional, e o efeito psicológico sobre a torcida do Papão é praticamente palpável. Cada jogo, treino ou aparição pública do atacante será acompanhado com lupa, como se cada gesto pudesse confirmar ou negar a sensação de traição que tomou conta do imaginário coletivo. Memes, vídeos, comentários e teorias conspiratórias se multiplicam, enquanto torcedores tentam processar o choque e entender a lógica por trás da decisão. Analistas esportivos ressaltam que a narrativa não é apenas sobre futebol, mas sobre como ídolos podem se tornar símbolos de emoção, conflito e drama, refletindo as complexas relações entre carreira profissional, paixão do torcedor e rivalidade histórica.
Nesse contexto, Rossi não é apenas um atacante, é um personagem central em um roteiro de intrigas, expectativas e emoções que promete dominar o noticiário esportivo e a memória afetiva dos fãs por muitos anos. O que era futebol virou narrativa, o que era lealdade virou debate, e o que era admiração virou frustração, mostrando como um único movimento pode transformar completamente a história de clubes, torcedores e rivalidades regionais de maneira intensa e inesquecível. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.